Olá, meu aluno de matemática elementar. Vamos ver agora a resolução, as soluções da prova de matemática elementar, a prova final, dias A e B, do período de 2013-2. Esta resolução, esta aula de agora, será útil para alunos de outros períodos. Esse trabalho foi feito pela equipe Álvaro, Ana, Glauco, Hélio e Renê. Vamos ver 5 questões de grafos, 2 de funções, 2 de relações e 2 de lógica. Primeira questão. Num grande grafo, que pode ser conexo ou desconexo, não importa, o número de arestas é 54.321. A pergunta é: qual é a soma dos graus de todos os vértices do grafo? Em todas as questões, o mais importante é justificar como encontrou a resposta, que é somente a resposta aparecendo como num passe de mágica e sem uma explicação de como foi concebida, não vai valer absolutamente nada. Então, nessa primeira questão, a resposta é que a soma dos graus dos vértices de um grafo qualquer, com um número de vértices V igual a 54.321, uma observação, quando eu digo um grafo qualquer, que pode ser conexo, desconexo, não importa. Continuando. A soma dos graus dos vértices é 2 vezes 54.321, ou seja, 108.642. A explicação é simples. Cada aresta tem 2 extremidades. Cada extremidade contribui com mais 1 na formação do grau de um vértice. E a extremidade norte contribui com mais 1, a extremidade sul contribui com mais 1. Portanto, cada aresta contribui com mais 2 na soma dos graus do grafo. Portanto, essa soma de todos os vértices é 2 vezes o número de arestas. Repetindo, a soma dos graus de todos os vértices tem que ser o dobro do número de arestas. Questão 2. Um grande grafo é conexo e euleriano e tem um número de vértices igual a 54.321. A pergunta é: qual é o menor número de arestas possível para este grafo? A resposta é que esse menor número de arestas que tem em um grafo euleriano conexo com 54.321 vértices, esse menor número também é 54.321. A explicação é a seguinte: um grafo é euleriano, por definição, se ele tiver um circuito que passa exatamente uma vez, nem 0 vezes, nem 2, nem 3, exatamente uma vez por cada aresta. Presta atenção, não é por cada vértice, é por cada aresta. Não importa o número de vezes que passa no vértice. O que importa é que cada aresta é percorrida exatamente uma vez, nem 0 vezes, nem 2 vezes. Bem, essa é a definição. Uma condição necessária e suficiente para isso é que cada vértice tenha grau par. Ora, o menor par é 0, mas um grau 0 é inaceitável porque o grafo é conexo, porque todos os vértices são ligados com alguma coisa. Portanto, o menor grau par desse grafo tem que ser 2, não pode ser 0. E os demais os demais graus dos outros vértices podem ser outros números pares, como 4, 6, 8, etc. Mas nós queremos minimizar o número de arestas.
E isso exige que cada vértice tenha o menor grau possível, isso é, o número de arestas em cada vértice tem que ser igual ao menor par diferente de zero, que é 2. Então, o que temos aqui é que cada vértice tem que ter exatamente 2 arestas. Então, o que nós temos é um anel fechado, como um colar de pérolas. Você considera que cada pérola é um vértice e aquele cordãozinho, o fio por dentro das pérolas, forma os arcos. Então, num colar fechado às pontas, o número de pérolas é o mesmo número de elos ligando uma pérola à outra. Assim sendo, o menor número de arestas é o mesmo número de vértices, que é 54.321. Questão 3. Considere f de x definida dos reais para os reais da seguinte maneira. F de x é 2x ao quadrado mais raiz quadrada de x. Eu vou fazer 4 perguntas e observe que você tem que colocar a justificativa da resposta correta, senão a resposta não valerá nada, né? Então, a primeira pergunta. F de x é uma função? Esse f de x aí? A resposta é não. A explicação é que a raiz quadrada, por exemplo, de 1 pode ser mais 1 e menos 1. Por quê? Mais 1 vezes mais 1 dá mais 1. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1 também. Portanto, f de 1 pode ter 2 valores. Um deles sendo 2 mais 1, que é igual a 3, e o outro sendo 2 menos 1, que é igual a 1. Ora, uma função jamais pode ter mais de um valor para um determinado argumento. Então, f de x não é uma função, porque analisamos o caso de f de 1 e resultou em 2 valores. Então, f de x não é uma função. Por conseguinte, não sendo uma função, não pode ser uma função sobrejetora, não pode ser uma função injetora, nem pode ser uma função, desculpa aqui que eu passei a página sem querer, nem pode ser uma função bijetora. Próxima questão, questão 4. Seja uma relação R, a definida como se segue. A relação vale de 1 para 1, vale de 1 para 2, vale de 1 para 4, de 2 para 1, de 2 para 2, de 2 para 3, de 3 para 2, de 3 para 3, de 4 para 1, de 4 para 4. Então, eu vou fazer 3 perguntas. Essa relação é transitiva, é reflexiva, é simétrica. Então, antes de fazermos isso, sempre é mais fácil você fazer um grafo representando essa relação. Então, vamos fazer esse grafo. Eu disse que tinha uma relação de 1 para 1, está aqui. Essa seta de 1 para 1, esse alto laço, representa a relação de 1 para 1. Há uma relação de 1 para 2, está aqui. Essa seta representa essa relação. Há uma relação de 1 para 3, é esse arco aqui. Aliás, 1 para 3 no ar, que é de 1 para 4, desculpa. Então, tem de 1 saem 3 setas, de 1 para 1, de 1 para 2 e de 1 para 4. De 2 saem as setas de 2 para 2, a seta de 2 para 3, só 2 setas. De 3 saem 2 setas, a de 3 para 3 e a de 3 para 2. E de 4 saem 2 setas, 4 aqui, sai de 4 para 4 e de 4 para 1. Então, com esse grafo fica mais fácil, mais intuitivo, mais natural respondermos as perguntas. Então, a primeira pergunta, é transitiva? Não. A segunda pergunta, é reflexiva? Sim. A terceira pergunta, é simétrica? Sim. A quarta pergunta, é reflexiva? Sim. A quinta pergunta, é simétrica? Sim. A sexta pergunta, é reflexiva? Sim. A sétima pergunta, é simétrica? Sim. A oitava pergunta, é reflexiva? Sim. A nona pergunta, é simétrica? Sim. A décima pergunta, é reflexiva? Sim. A décima pergunta, é simétrica? Sim. A 11ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 12ª pergunta, é simétrica? Sim. A 13ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 14ª pergunta, é simétrica? Sim. A 15ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 16ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 17ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 18ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 19ª pergunta, é reflexiva? Sim. A 20ª pergunta, é reflexiva? Sim. A
Para ser transitiva, seria necessário que, havendo a relação de 1 para 2 e havendo a relação de 2 para 3, houvesse também uma relação de 1 para 3, mas não existe. Então, essa relação não é transitiva. Questão B. É reflexiva? Sim, viu? Porque sempre há um alto laço. Essa relação existe de 1 para 1, de 2 para 2, de 3 para 3 e de 4 para 4. Isso, então, satisfaz a definição de relação reflexiva. Uma relação é reflexiva quando há um alto laço de cada bolinha dessa para ela mesma. E então essa foi a B. E a C, ela é simétrica? Sim. Simétrica significa sempre que há uma seta como essa daqui de 1 para 2, há uma na direção contrária de 2 para 1. Há uma seta de 1 para 1, então também há uma seta na direção contrária de 1 para 1. Há uma seta, vamos ver aqui, de 4 para 1 e também há na direção contrária de 1 para 4. E você analisando todas as combinações possíveis, sempre isto acontece. Então, essa é uma relação simétrica. Questão 5, de lógica. Seja uma fórmula bem formada. Essa fórmula eu já garanto que está sintaticamente correta. Ela obedece às regras que vimos para a formação de fórmula, as regras da lógica. A pergunta: essa relação é uma tautologia, é uma insatisfatibilidade ou é uma contingência? Viu? Então, há uma resposta de alguns segundos ou 1 minuto, mas para quem lembra das identidades mais importantes, e há uma resposta fazendo a tabela verdade, que talvez leve 15, 20 minutos. Né? Vamos ver primeiro a resposta simples. A resposta simples é que essa é uma conhecida regra de distribuidade da conjunção sobre a disjunção. É como a regra da distribuidade da multiplicação sobre a soma. Então, P multiplicado por Q mais R é equivalente a P multiplicado por Q mais P multiplicado por R. Então, a fórmula que demos é similar a essa. A fórmula que demos é uma conhecida identidade que você, tendo mais um pouco de experiência, num curso mais lento, você teria memorizado. Não vou exigir que todos tenham memorizado, mas é uma maneira mais fácil de responder dessa maneira. Mas a explicação é um pouco mais longa, mas que sempre dá certo, é fazer uma tabela verdade. Como construir a tabela verdade? Para cada letra, como essa daqui P, desculpe, vou voltar aqui. Para cada letra eu crio uma coluna. Então, coluna 1 corresponde à letra P, coluna 2 à letra Q e coluna 3 à letra R. E depois eu vou montando, tijolo a tijolo, as expressões menores da fórmula até chegar à parede completa, que é a expressão completa, a fórmula completa que eu quero. Então aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu mostrar aqui com o cursor, Q, o R. Então eu vou calcular isso aqui na coluna 4, Q, o R, que vai ser 2, que é Q, e R, que é 3. Então, como é que eu faço essas colunas? Examino as colunas 2 e 3 e aplico o operador O, e então tenho essa coluna daqui. Depois eu vou montar essa parte aqui à esquerda, que é P, e o resultado que eu terminei de calcular, que é essa coluna 4.
Então, vou aplicar o operador I para a coluna 1 e para a coluna 4. Por exemplo, falso com falso, aplicando o I dá falso. Deixa eu ver uma aqui. Verdadeiro com verdadeiro, aplicando a regra I dá verdadeiro. E assim por diante. Então, essa coluna 5 daqui equivale ao lado esquerdo da fórmula. De maneira similar, eu formo a coluna 6 para essa expressão P e Q, formo a coluna 7 para essa expressão P e R, e depois formo a coluna 8 para o O desse lado esquerdo P e Q, com esse lado direito P e R. Então, forma a coluna 8. E depois forma a coluna total, que equivale a esse sinal que pode ser chamado de se somente se, ou pode ser chamado de equivale, como esse símbolo aqui, 3 tracinhos, representa equivale. E eu formo essa coluna usando esse operador. Como todas as linhas dessa coluna 9 são V de verdadeiro, a fórmula é uma tautologia por definição. Tautologia é definida como a fórmula que resulta numa coluna final onde todas as linhas são V. Então, vamos para a questão 6. Um grafo desconexo tem 54.321 vértices e o grafo tem 20 componentes conexos. Pensa assim, você tem 20 ilhas, cada ilha tem uma malha rodoviária e todas as cidades daquela ilha são conectadas. Mas nenhuma ilha tem nenhuma cidade que se conecte a uma cidade de outra ilha. Então eu pergunto, qual é o menor número de arestas para essa configuração, para esse grafo total? A resposta é que é 54.321 menos 20, que é 54.301. E a explicação é a seguinte: nós temos 20 componentes conexos. Pense numa ilha, onde seja possível você ir de qualquer cidade a outra cidade. Como eu quero minimizar em cada ilha, a maneira de você poder ir de qualquer cidade para outra cidade é formar somente um anel. Botar todas as cidades ligadas como um círculo. Então, às vezes, nós damos um arrudeio enorme. Porque para sair da cidade 1 para a cidade 90, você tem que passar por 2, 3, 4, 5, 6, até chegar na 90, e você, se fosse morador da cidade 1, gostaria que tivesse um atalho direto, outra linha direta, uma estrada direta de 1 para 90. Mas não tem, porque queremos que o número de arcos, ou melhor dizendo, de arestas, seja o menor possível. Então, para conectar todas as cidades, qualquer uma você puder ir a outra, você vai ter que formar um círculo sem nenhum atalho adicional. Então, no componente 1, o menor número de arestas vai ser ligando 1 para 2, 2 para 3, etc., até N1. Então vai ter N1 menos uma aresta. Aqui eu vou fazer uma correção. Você forma quase um círculo, faltando somente um elo para formar o círculo. Se é quase um círculo, se forem, digamos, 100 cidades numa ilha, e você ligar 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, até ligar o 98 a 99, você pode ir de qualquer cidade a qualquer outra. Só que para você sair de 1 para 99, talvez em linha reta, com helicóptero, distar só 1 quilômetro. Mas você tem que sair pela cidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar na 99. Mas chega, é uma maneira de conectar.
né, que tem um menor número de estradas, ou, falando em grafo, seria o menor número de arestas. Então, resumindo, para um componente conexo com N1 arestas, o menor número vai ser N1 menos 1. Para o componente conexo 2, essa tripa, é quase formando um círculo, mas falta um elemento para formar o círculo. Então, essa tripa tem N2 menos 1 arestas. Para o componente 20, tem N20 menos 1 arestas. Somando tudo, você vai ter N1 mais N2 mais N3, etc., mais N20, menos 20. Porque aqui é menos 1 num canto, menos 1 no outro, menos 1 no outro. Então, vai ser menos 20. Então, N1 mais N2, essa parte aqui, etc., mais N20, é N. Então, N menos 20 é a solução. Então, 54.321 menos 20 dá 54.301 arestas. Questão 7. Considere um grafo completo de 50 vértices. Ele é euleriano, justifique. E considere um grafo completo de 39 vértices e diga se ele é euleriano. Ora, grafo euleriano, nós vimos há pouco tempo, é aquele em que todos os... Aliás, isso é uma consequência. Primeiro é euleriano se você puder achar uma trilha que percorra todas as arestas, passando por cada aresta exatamente uma vez. Então, uma consequência disso, que é um teorema importante, é que uma condição necessária e suficiente para isso é que cada vértice tenha um número par de arestas. Então, vai ficar fácil agora respondermos. Um grafo completo com 50 vértices não é euleriano. Por quê? Porque um grafo completo de N vértices, em cada vértice, ele vai ter N menos uma aresta. Pense num quadrado. O quadrado tem quatro vértices. E trace as diagonais. Então, você ficou com um grafo completo de 4 vértices. Veja, então, cada vértice tem 4 menos 1 igual a 3 arestas. Então, quando o número de vértices é par, num grafo completo, então cada vértice vai ter um número ímpar de arestas. Mas é indispensável para ser euleriano, uma condição necessária, é que cada vértice tenha um grau par, o que não ocorre aqui. Então, é impossível um vértice completo de número par de vértices ser euleriano. Esse grafo não é euleriano. E eu acho que você já adivinhou, já sabe a resposta B, que é um grafo completo de N vértices, onde N é 39, vai ter 38 arestas incidentes em cada vértice. Mas essa é uma condição suficiente, 38 é par, então cada vértice tem um número par de arestas. E essa é uma condição suficiente para você garantir que esse grafo é euleriano. Questão 8. Considere f de x definida dos reais para os reais como f de x igual a 2x ao quadrado mais arco de seno x. Aí eu pergunto, f de x é uma função? Se for, é uma função sobrejetora? É uma função injetora? É uma função bijetora? Então vamos responder cada uma dessas 4 questões. Primeiro, 2x ao quadrado mais arco de seno x não é uma função. Por que não é uma função? Ora, uma função f de x
tem que dar somente um valor, f de x, para um valor de x. Se x for 1000, f de x só dá um valor. Se x for 0, f de x só dá um valor, e assim por diante. Mas note que arco de seno x pode ter infinitos valores. Por exemplo, qual é o arco cujo seno é 0? Pode ser 0, pode ser π, pode ser 2π, pode ser 3π, 4π, etc. Então, f de 0 vai poder ter infinitos valores, porque esse componente dele aqui, arco de seno de x, tem infinitos valores. Então, isso aqui não é uma função. Por conseguinte, não é uma função sobrejetora, nem injetora, nem bijetora. Aqui eu escrevi errado, aqui é bijetora. Então está feita a resposta. Vamos para a questão 9. Então define aqui uma relação e pergunta se ela é transitiva, reflexiva ou antissimétrica. Então, novamente, vamos fazer o gráfico que corresponda à função. Não vou explicar como fiz, você pode dar fazer uma pausa e conferir que esse gráfico representa exatamente a relação dada. Pronto? Então, continuemos. Ela é transitiva, porque para quaisquer x e y, se você tiver um arco, uma seta de x para y, e tiver uma de y para z, então também vai ter de x para z. Por exemplo, aqui, você tem uma seta, existe uma relação de 1 para 2, existe de 2 para 3, e também existe de 1 para 3. Fazendo uma analogia, meu pai é meu ancestral, meu avô é ancestral do meu pai, por conseguinte, meu avô é meu ancestral. Então, é uma relação de transitividade. Você pode conferir para todas as combinações possíveis aqui dessas bolinhas e você sempre vai ver que esta propriedade vai ser satisfeita, portanto, a relação é transitiva. Parte B, eu pergunto se ela é reflexiva. Não é. Reflexiva é uma relação onde há um alto laço de cada elemento para si mesmo. É como uma relação gosta de. Todo mundo gosta de si mesmo. Então, gostar de é reflexiva. Então, aqui isso não ocorre, que você tem uma relação de 1 para 1, tem uma de 4 para 4, mas não tem de 3 para si mesmo, nem tem de 2 para si mesmo, portanto a relação não é reflexiva. Agora, essa pergunta C, que é a última da questão, é se ela é antissimétrica. A resposta é sim. Antissimétrica é a propriedade que diz que não pode haver o seguinte: se tiver um arco de um nodo para outro, diferente, não pode haver desse outro para o primeiro. Se há um arco de x para y, não pode haver de y para x em situação nenhuma. Se x e y forem distintos. É claro que tem de 1 para 1 no sentido e tem de 1 para 1 no outro sentido, é claro. Isso é permitido. O que não é permitido é ter, por exemplo, um arco de 3 para 4 e ter um de 4 para 3. E se você olhar, esta condição que expressamos aí sempre é satisfeita. Portanto, essa relação é antissimétrica. Pergunta 10, questão 10. Eu dou uma fórmula bem formada, que eu garanto que ela está sintaticamente correta, obedece às regras da gramática, da lógica que nós vimos.
e pergunte se essa fórmula é uma tautologia, uma insatisfatibilidade ou uma contingência. Novamente, há duas maneiras de fazer. Se você prestou um pouquinho de atenção e memorizou algumas das tautologias mais clássicas, você vê que se não houvesse essa negação daqui, seria uma tautologia, porque o lado esquerdo seria equivalente ao lado direito. Mas tem a negação. Então, sempre essa fórmula vai dar o valor falso. Então, você, com análise rápida, já vê que isso aí é uma insatisfatibilidade. Aliás, eu estou falando sem mostrar o slide apropriado. Vou repetir aqui. Explicação de 1 minuto. Se não fosse a negação do lado esquerdo da equivalência, essa seria a conhecida regra de distributividade da conjunção sobre a disjunção. Semelhante na álgebra a essa regra daqui. P que multiplica Q mais R é equivalente a P que multiplica Q mais P que multiplica R. Se não houvesse aquela negação. Mas como existe aquela negação, vai ser o oposto. A fórmula nunca vai dar o valor verdadeiro. Então, por isso que vai ser uma insatisfatibilidade. Se você não lembrar disso, então tem o tiro de canhão que sempre resolve, embora leve tempo. Você faz a tabela verdade. Novamente, o que é que eu faço? Eu tomo cada letra que exista na fórmula, elas são P, Q e R, e coloco cada letra em uma coluna e atribuo todos os valores verdades possíveis. Essa coluna é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa aqui, 2 vezes falso, 2 vezes verdadeiro, 2 vezes falso, 2 vezes verdadeiro. Essa daqui, 4 vezes falsos e 4 vezes verdadeiro. Esse é o ponto de partida. Depois começo a calcular colunas das mais simples para as mais complexas. É como construir uma parede. Eu vou pegando os tijolos e vou montando um tijolo, 2 tijolos já forma outra coisa maior, com 3 forma outra maior, até que está a parede completa. Então aqui vamos fazer assim. Eu tenho aqui na fórmula Q e R. Então, tomo na coluna 4 para calcular Q e R. Q é a coluna 2 e R é a coluna 3. Então, eu vou fazer o O da coluna 2 com 3. Então, nós sabemos que o O, para ser verdade, basta que um deles seja verdade, um dos operandos. Então, aqui eu tenho falso e falso, então aqui vai ser falso. Aqui tem falso e verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Tem verdadeiro e falso, aqui verdadeiro. E assim por diante. Se isso é falso, aqui, se a coluna 2 e a coluna 3 ambas forem falsas. Então aqui é falso, e aqui é falso, e o resto tudo é verdadeiro. Depois eu vou tomar, para calcular essa parte aqui, que é o lado esquerdo da fórmula, eu vou fazer o I, o operador I, entre P e a coluna 4, isso é, entre a coluna 1 e a coluna 4. E aqui eu faço, que o I só é verdadeiro quando ambos os operandos, do lado esquerdo e do lado direito, ambos são verdade. Então isso aqui só vai ocorrer aqui, então aqui é verdade, aqui e aqui. Então, repare aqui, ó, verdade, aqui verdade e verdade, verdade e verdade, verdade e verdade. Então aqui vai ser verdade, verdade e verdade. Nas outras linhas não ocorre, então as outras linhas são falsas. Então, aqui vou
vou agora fazer P e Q, vai ser essa linha 6, né? Porque aqui eu vou nessa coluna 6, eu vou fazer o operador I com a coluna 1, que é o P, e com a coluna 2, que é o Q. Então faço essa coluna 6 para representar isso aqui, P e Q. Depois faço essa outra coluna aqui para representar P e R. Da mesma maneira eu faço aqui a coluna 7. Depois faço essa para representar o O dessa parte esquerda aqui, ó, P e Q, com essa parte direita aqui, P e R, eu faço o O, então dá a coluna 8. Agora, devia ter feito uma outra coluna auxiliar, mas dá para ir assim, né? A rigor devia fazer uma coluna intermediária agora para fazer a negação, porque essa coluna 8 está vindo daqui, é o lado direito, com exceção do não, né? Agora eu quero que o lado esquerdo tenha o mesmo sinal do lado direito, se tiver o mesmo sinal vai ser verdadeiro. Mas como tem aqui a negação, eu vou fazer essa coluna 9 da seguinte maneira. Se as colunas 5, que é essa daqui, e a coluna 8 tiverem valores iguais, vai resultar em falso. Se tiver valores diferentes, vai resultar em verdadeiro. Mas sempre vai resultar em falso aí, porque dá tudo igual. Quando eu faço aqui a negativa aqui de F, seria V. E a equivalência, se somente se, ia ser F. Então, fazendo aqui, faça devagar, você mesmo com sua mão fazendo. Senão, se eu fosse fazer agora devagar, levaria 1h30. E você não dispõe de 1h30 para ver tanta coisa. Mas fazendo devagar, você vai ver que essa coluna toda daqui, a coluna 9, vai ser falso. Então, a fórmula é uma insatisfatibilidade. Se tem algumas dúvidas, vou procurar marcar uma webconferência depois do horário de 18 horas e vou acompanhar, mas dessa vez vou pedir que um dos tutores faça a apresentação. Para ter variedade no curso, ser sempre o professor apresentando, e também é bom para o tutor ir treinando. Então, desejo a todos bom estudo e boa prova. Deus abençoe cada um.